questão número 5 é para você calcular o comprimento de uma piscina e ele deu essas informações aqui. O volume dessa piscina é 21 mil decímetros cúbicos, a profundidade é 100 centímetros e isso aqui é a largura, que é 3,5 metros. E ele quer saber quanto que é essa dimensão aqui. Ele chamou de comprimento, né? Comprimento, largura, profundidade. Tá, olha só. Como é que a gente calcula volume de piscinas, de tanques, qualquer coisa que tenha volume? Você tem 3 dimensões. Observe que essa figura aí se chama o quê? Paralelepípedo retângulo. É o formato da caixa, né? Pois é, o paralelepípedo retângulo é a caixa. E como é que a gente calcula o volume disso? É só você multiplicar as 3 dimensões. A vezes B vezes C. Se você tiver uma dimensão A, outra dimensão B e outra dimensão C, que são as medidas, multiplica isso tudo, vai ter como resultado o volume. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, as unidades que você usa, tá? Porque você tem aqui unidade de comprimento e aqui você tem unidade de volume. Por exemplo, decímetro cúbico é uma unidade de volume. Aqui, centímetro é uma unidade de comprimento, metro é uma unidade de comprimento. O decímetro também é uma unidade de comprimento, né? Tá, e como é que a gente faz isso aqui para não se perder? É só você fazer o seguinte, você vai colocar essas medidas todas aqui em decímetro. Quando você coloca as 3 dimensões em decímetro, você vai ter o resultado em decímetro cúbico. E o decímetro cúbico é a mesma coisa que o litro. 1 litro nada mais é que 1 decímetro cúbico. Quando a gente fala litro, a gente pensa no líquido que tem lá dentro, né? 1 litro de leite, litro a gente pensa no líquido, mas na verdade o líquido é outra coisa. O líquido é a matéria que você tem. O leite é a matéria que você tem, a água é a matéria que você tem, mas o litro é o volume, é a medida daquela substância que você tem lá. Então é engraçado, a gente fala em litro, lembra de um líquido que está lá dentro, mas o litro na verdade é o volume ocupado por aquele líquido, tá? Então olha só, a gente tem que transformar todo mundo aqui em decímetro e o volume a gente usa em decímetro cúbico, já está em decímetro cúbico. Que é a mesma coisa que litro, né? Se ele falasse aqui 21 mil litros, seria a mesma coisa que 21 mil decímetros cúbicos. Agora, se ele falasse assim em metros cúbicos, quanto que seria? Seriam 21 metros cúbicos. Porque 1 metro cúbico são 1000 litros. Mas aqui a gente vai raciocinar com 1 litro direto, tá? Então isso aqui é 21 mil litros, lembrando isso aqui é a mesma coisa que litro. Aqui 100 centímetros a gente vai ter que transformar em decímetro. 100 centímetros são quantos decímetros? Você vai lembrar disso aqui, 1 metro são 100 centímetros, né? E que mais? 1 decímetro são 10 centímetros. Então, decímetros são 10 centímetros. Aqui você tem quantos decímetros, então? São 10 decímetros. Né? Centímetro é esse pedacinho aqui. Decímetro é uma coisa mais ou menos assim. 1 metro é 10 vezes isso. Tá, então 100 centímetros são 10 decímetros. E aqui? Como é que a gente faz para passar isso aqui para decímetro? Ó, lembrando que 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros. Se 1 metro são 10 decímetros, você multiplica isso aqui por 10. Isso aqui é 35 decímetros. Quer dizer, você tem que estar craque nessas conversões de unidades aqui, né? Saber passar de uma unidade para outra. E você tem que estar a par dessas relações. 1 metro são 100 centímetros, mas também é a mesma coisa que 10 decímetros. Então daqui você troca o metro por 10 dm. Trocando por 10 dm vai ficar isso aqui. A vírgula vai andar uma casa, vai dar 35 decímetros. Então esse volume aqui é igual a 35 vezes 10 vezes alguma coisa que eu ainda não sei. E o resultado é 21 mil. Então vamos anotar isso aqui. Essa medida aqui que você ainda não sabe quem é, vou deixar interrogação, multiplicada por 35, multiplicada por 10, isso vai dar como resultado o quê? 21 mil.
Qual é o número que você tem que ter aqui para ter o resultado 21.000? E agora, hein? Como é que você faz isso? Você pode fazer o seguinte, ó. Essa expressão aqui, você pode fazer simplificações nos dois lados, como se fosse uma fração. Você simplifica um lado, simplifica o outro. Quer dizer, se você tem duas coisas iguais, quando você pega a 10ª parte dessas coisas, a 10ª parte também vai ser igual. Então aqui, se você cortar esse zero, quer dizer que você pegou a 10ª parte. E eu vou cortar esse zero, eu peguei a 10ª parte também. Então, esse número desconhecido multiplicado por 35 dá 21.000. O que você pode fazer agora? Como é que você acha esse número desconhecido, então? É só você pegar 21.000 e dividir por 35, porque isso aqui é justamente o inverso da multiplicação, né? Então, você vai pegar 21.000, vai dividir por 35 e vai encontrar esse número desconhecido aqui. Quando você conhece o produto, quer saber um dos fatores, é só você pegar aquele produto e dividir por um dos fatores. Olha aqui, 4 vezes alguma coisa dá 28. Quem é esse alguma coisa? Pega esse produto e divide por esse fator. Então essa alguma coisa aqui vai ser 28 dividido por 4. Dá pra gente dividir todo mundo por 7, né? Simplificar por 7. 35 é múltiplo de 7. 21 também é múltiplo de 7. Isso aqui é 7 vezes 300. E o 35 é 7 vezes 5. Então a gente pode simplificar todo mundo por 7. Claro que você tem que estar craque nisso, né? Simplificação. Senão você não resolve. Isso aqui ficou 300 dividido por 5. Quanto que é 300 dividido por 5? 300 dividido por 5 dá 60. Tem que fazer a conta, né? Ou então saber fazer a simplificação. 300 dividido por 5. Ó, 30 por 5 dá 6. Resto 0. Abaixa mais um 0. Vai ficar mais um 0 aqui. E aí resto 0. Então, 60 é o resultado. Então, essa medida desconhecida que a gente queria achar é isso aqui. 60. 60. É 60 o quê? Metros? Não. A gente está usando que unidades aqui? A gente está usando decímetro cúbico para volume e as medidas, os comprimentos, a gente está usando o decímetro. Então isso aqui são 60 decímetros. Pronto. Só que ele perguntou o resultado em metros, né? 60 decímetros são quantos metros? Lembrando que 10 decímetros formam 1 metro. Se você tiver 60 decímetros, é 6 vezes mais. Então isso aqui são 6 metros. 6 metros que lá nas opções, isso corresponde à letra A de alfa.